Estamos de volta com mais um Literamake. Câmera para cima, por favor. Recados iniciais, então. Não sou maquiadora, sou escritora. Estou fazendo este trabalho para mostrar que a literatura ela se encaixa em qualquer linguagem artística, inclusive maquiagem. Este canal é pequenininho, então eu peço para vocês se inscrevam, compartilhem, curtam os vídeos, isso ajuda no engajamento e faz ele crescer. Por ser pequenininho, não é monetizado, então quem quiser contribuir comigo, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Espero que todos vocês gostem desse trabalho, que se divirtam aqui no canal, que encontrem boas referências de livros para o futuro. E agora, então, eu vou falar sobre escritoras silenciadas, deixando muito claro o seguinte: eu não trabalho com teoria literária, eu não trabalho com pesquisa. Este foi o primeiro livro deste segmento que eu resenhei no Bibliofilia Cotidiana com o nome Quietinha. E eu o fiz porque este livro me toca pessoalmente, considerando que eu sou uma escritora e a gente vive no nosso dia a dia, século XXI, este silenciamento. E infelizmente ele é real. Mas o livro ele traz uma pesquisa de autoras de outras épocas que acabaram silenciadas pelos próprios pesquisadores. As autoras que são trabalhadas neste livro, de autoria de Ana Friedrich, espero estar falando certo o nome dela, que são a Narcisa Amália, a Júlia Lopes de Almeida e a Albertina Berta, são mulheres que tiveram algum destaque na sua época. Elas não foram mulheres que ficaram apagadas enquanto elas atuavam, mas elas foram apagadas depois. Tem uma coisa aqui, um trecho do livro que eu achei muito, muito impactante, em que ela fala que os artistas em si dependem dos historiadores, dependem da boa vontade dos historiadores para não serem esquecidos, né? Qualquer artista, qualquer pessoa que trabalhe com arte, o seu trabalho, se não for mencionado por quem pesquisa, por quem lança livros, enfim, a respeito do trabalho alheio, eles vão sendo lentamente apagados da história. Então, às vezes, a gente vai repetindo, vai lendo livros que repetem sempre os mesmos nomes, a gente não sabe que nessas épocas existiam outros autores, outras pessoas que estavam também produzindo arte nesse mesmo período e que são apagados, que a gente não ouve falar. Então, na verdade, historicamente falando, quem decide os artistas que serão lembrados no futuro é quem escreve sobre eles. E não o trabalho deles, propriamente dito. Isso faz pouca ou nenhuma diferença para esses artistas. Por quê? Porque esse trabalho de pesquisa que resgata. Então, por exemplo, quando nós vamos ver o romantismo, que a escola literária que eu mais estudei por conta do meu livro sobre Gonçalves Dias, que ainda não saiu, mas vai, eu percebo muito que todas as fontes que eu pesquisei falam de diversos autores, inclusive o Gonçalves Dias acaba sendo talvez o maior cânone da época, mas eu nunca tinha ouvido falar da Narcisa. A Narcisa é contemporânea de Gonçalves Dias, inclusive trabalhando temas semelhantes. Nenhum livro que eu pesquisei de teoria trouxe a Narcisa como uma personagem, como, enfim, uma pessoa a ser estudada. Ela sempre passou em branco. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, quando a Macabea anunciou. Eu acompanho a Macabea porque eu tenho um livro publicado. Inclusive, o piloto do Literamake foi só um teste, né, a princípio. Eita, me sujei toda aqui de pó. O piloto, eu comento sobre o meu livro, Santuário, que foi publicado pela Macabea. Então, eu acompanho muito de perto o trabalho da Macabea, e quando elas lançaram este livro, que é uma parceria com a Biblioteca Nacional, me chamou atenção. Eu digo, quem é Narcisa? Narcisa Amália, nunca ouvi falar. E eu vou dizer pra vocês assim, olha, pra fazer minha pesquisa do Gonçalves Dias, eu pesquisei tanta coisa, eu li tanto livro de teoria literária, trazendo um pouco desse histórico e tal, e Narcisa
simplesmente não apareceu em lugar nenhum. Eu não sabia que Narcisa existia. E é muito bizarro isso, porque quando você está trabalhando com uma pesquisa, tu acaba encontrando alguma fonte e eventualmente vai falar alguma coisa sobre aquele assunto. É uma dificuldade que eu senti com o próprio Gonçalves Dias, de alguns trabalhos dele que são ignorados propositalmente, certamente, por pesquisadores. A Narcisa também era. E aí, nesse material, nesse livro, inclusive, a Ana nos conta que existe uma coletânea onde a Narcisa é citada, mas ela é a única dos autores dessa coletânea, que inclui o Gonçalves Dias, inclusive, como certamente o maior nome. Não existe matéria crítica sobre o trabalho dela. Ele fala dos demais, trazendo uma abordagem crítica do trabalho, e a Narcisa simplesmente não é mencionada nessa parte crítica. E existe um livro que é considerado a Bíblia do romantismo, que ignora a existência dela, né? Esse livro realmente não considera sequer que Narcisa existiu. Aí nós vemos, por exemplo, a postura com que se trata essas mulheres. A Júlia Lopes de Almeida, que é atualmente a que vem sendo mais celebrada, mais comentada, apesar de nem tanto, ela passou pela situação que eu descobri não faz muito essa história, inclusive, que ela foi uma das fundadoras da Academia Brasileira de Letras. Gente, a mulher ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras. E a Academia Brasileira de Letras tinha uma postura que puxava da Academia Francesa. Então, eles não permitiam o ingresso de mulheres como imortais da academia. E com isso, a Júlia foi barrada. Ela ajudou a fundar a academia e foi barrada pela academia. E aí, por consequência, por uma questão de tentar dar um pouco de justiça a ela, quem entrou como imortal representando ela foi o marido. Francamente, eu não, né? A mulher faz o trabalho dela, faz o trabalho bem feito, e ela entra na academia através do marido. Quer dizer, é o nome dele que tá lá como imortal, não é o dela. Ela não foi reconhecida. E ela foi uma das fundadoras, então, tipo, o absurdo é ainda maior, né? E isso era motivo de piada na época, porque todo mundo sabia que aquela cadeira, né, aquela imortal, era a Júlia, não era o marido dela. O marido dela era um poeta meia boca, medíocre, não era muito conhecido, não era muito, enfim, não se tinha, não se tem nada a respeito dele, assim, não é um cara que entrou pra história, e ele sabia que aquela presença na Academia Brasileira de Letras pertencia a Júlia. Mas, né, é aquela história. Seguiram o ritmo da sociedade da época, em que mulheres não tinham voz nem espaço. Porém, tanto Júlia, quanto Narcisa, quanto Albertina eram mulheres que participavam ativamente da vida cultural da sociedade brasileira da época. Elas eram mulheres com algum privilégio em relação assim à sociedade, porque elas eram mulheres que integravam essa questão do fervo cultural. Elas eram mulheres que tinham apoio da família, que tinham apoio de pai, de marido, para executar suas tarefas, suas funções como escritoras. Claro que isso não foi suficiente para manter elas na história, mas a questão que precisa ser destacada aqui nesse caso é que realmente o apagamento delas se deu depois. Ele não foi totalmente conectado na época de elas não terem voz. Elas tinham. Elas foram bem-sucedidas como autoras da época. E elas participavam da vida cultural. Elas foram apagadas justamente pelos estudiosos que vieram depois e falaram sobre os períodos. Tanto que, poxa, a Júlia ajudou a fundar a academia. Quer dizer, ela não era uma pessoa irrelevante. Ela estava entre as pessoas importantes da época. Ela era considerada uma pessoa importante. E a Albertina era muito ativa na sociedade literária e cultural como um todo. Ela é totalmente apagada depois. Mas a Albertina, ela viveu muito problema de críticas pesadíssimas contra ela.
Tudo que ela fazia era alvo de críticas muito pesadas, exclusivamente por ser mulher. Porque se ela falava uma coisa e um homem falava exatamente a mesma coisa, o que ele dizia era considerado, era exaltado, e o que ela dizia era apagado, criticado e tratado como uma bobagem, mesmo que fosse exatamente a mesma coisa. Tem uma passagem que até eu peguei do livro da Ana, em que ela cita o problema do Lima Barreto, que ele externalizou, ele verbalizou um conflito que ele tinha pelo fato de que a Albertina vendia mais livros do que ele. Como podia, né, uma mulher vender mais livros do que ele. Então, e olha que o Lima Barreto era uma pessoa que enfrentou diversos problemas de preconceitos da sociedade, né? E ele tinha essa postura em relação à Albertina. Externalizou isso para ela mesma, inclusive, e ela respondeu de forma sarcástica. Mas o que é muito interessante nesse trabalho da Ana é que ela faz esse resgate de uma maneira muito responsável e lúcida, trazendo à luz essas autoras que foram silenciadas pelos historiadores, pelos pesquisadores, porque elas eram respeitadas na época. E aí a gente fica aquele questionamento seguinte: se elas eram autoras super respeitadas na época e foram apagadas pela história, vocês imaginam as mulheres que não tinham espaço, porque elas tinham espaço, elas conseguiram conquistar algum espaço, mas milhares de mulheres não. E aí, o que aconteceu com essas mulheres? Qual foi o destino delas? O que foi feito delas? Que é isso que eu acho um questionamento bem importante de se fazer, porque aqui a Ana trabalha com 3 nomes da literatura brasileira, mas, né, certamente existiam milhares de nomes da literatura brasileira que não estão contempladas nesse livro e nem em lugar nenhum. E porque as mulheres sempre produziram, é muita ingenuidade achar que mulheres só estão produzindo agora porque a gente consegue ter um pouco mais de acesso e de visibilidade do que as mulheres conseguiam alcançar naquele tempo. Mulheres sempre produziram literatura, mulheres sempre contaram histórias, sempre foram artistas. E elas foram apagadas deliberadamente da história, né? A gente percebe aí, por essas mulheres que a Ana traz, que realmente o apagamento das mulheres acontece de forma totalmente proposital. É o objetivo apagar essas mulheres. Se não fosse o objetivo esse apagamento, ele não aconteceria. Porque elas estavam publicando, elas estavam sendo sucesso de vendas, elas estavam participando dos eventos, então o que fez elas desaparecerem enquanto seus contemporâneos, os autores que estavam trabalhando na mesma época que elas e fazendo as mesmas coisas, estes são lembrados? Por quê? Sabe? Fica uma diferença, uma discrepância muito grande. E isso, claro, deixa muito evidente o propósito desse apagamento, que realmente ele foi, não foi em vão, não foi à toa, ele foi provocado. E isso é muito, muito triste de saber, porque a gente percebe que, na verdade, elas nunca tiveram realmente chance, né, de entrar para a história. Nunca houve o interesse de transformar elas em figuras históricas. Pela natureza do caso, ficaria bem claro que elas teriam chance disso. Trazendo para o nosso tempo, como escritora, eu digo para vocês o seguinte: hoje nós temos uma evolução nesse sentido, sim, as mulheres têm mais espaço, mas também é evidente que as mulheres sofrem mais críticas, sofrem mais dificuldades dentro do mercado do que os homens. Não tá tão gritante, não é tão escandaloso, tão escancarado, mas não deixou de existir. A gente vê no dia a dia, assim, que existe um certo receio de consumo daquilo que é feminino. Tanto que existe o debate, um debate patético, por sinal, sobre literatura feminina. O que é literatura feminina? Na verdade, não existe, tá? Eu sou uma defensora ferrenha da abolição desse termo. Porque não existe literatura masculina. Literatura produzida por mulheres, ela é simplesmente literatura. Não tem nada de diferente, não é o gênero do autor
que faz com que seja de um jeito ou de outro. Não existe. Isso é uma criação, e até eu entendo que tenha sido bem intencionada para dizer, literatura feminina, vamos valorizar a literatura feminina, a literatura produzida por mulheres, blá, blá, blá. É literatura. É literatura. Não tem essa questão de foi escrita por mulher, por homem. Gente, a nossa criação interfere no nosso processo criativo. Sim. Mulheres e homens são criados de formas diferentes. Sim. Mas não é o gênero específico que faz com que a literatura seja de um jeito ou de outro. Não é a presença de genitais masculinos ou femininos que vai interferir. O que interfere é a criação, é a cultura que a gente estabelece e que essa cultura, sim, diferencia homens de mulheres no sentido intelectual. Mas é uma criação e, como criação, pode ser mudada. Consequentemente, a única diferença entre um livro escrito por uma mulher e um livro escrito por um homem é o nome na capa. E que seria diferente igual se fosse escrito por 2 homens ou por 2 mulheres. Porque, em termos intelectuais, essa diferenciação não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A resenha tá com o nome Quietinha, né? Porque, enfim, a gente tenta trazer, eu na resenha, desculpa, e a Ana no livro, mostrar aqui 3 mulheres, só 3, que existiram, que foram apagadas. Nossa, eu fiz essa maquiagem super rápido. Que foram apagadas, que foram silenciadas ao longo dos séculos. Séculos não, que não é tantos também. Ao longo do tempo, propositalmente, deliberadamente, por pessoas que não tinham interesse que essas mulheres continuassem tendo destaque. Então, a culpa é da sociedade. Sim, essas mulheres tinham menos espaço que os homens. Tinham. O caso da Júlia é escancarado. Ela não pôde ocupar uma cadeira na academia que ela ajudou a fundar por ser mulher. Isso é um absurdo, é uma coisa ridícula. A primeira cadeira ocupada por mulher foi só no finalzinho da década de 70, Raquel de Queiroz. Muitos anos depois. Décadas depois. Então, elas tinham, sim, dificuldade de penetrar no meio cultural? Tinham. Estamos citando 3 mulheres que conseguiram. Que vinham de realidades que permitiam. Mas e as outras? Milhares de mulheres deviam escrever nessa época. Elas não tinham esse acesso. Não tinham. Então, dificulta aí. E depois, essa questão de serem deliberadamente apagadas, isso é muito gritante. E eu digo isso porque, na minha pesquisa do Gonçalves Dias, o fato de eu não ter encontrado absolutamente nenhuma menção a Narcisa. Nenhuma. Isso é muito grave. Ela foi apagada de propósito, porque ela era conhecida na época. Ela pertencia a esse meio cultural. E, pra mim, eu tenho dificuldade de conseguir colocar a Narcisa nesse período, porque realmente eu estudei muitos anos o Gonçalves Dias na sua sociedade, nas dificuldades que ele teve por ser um mestiço, tudo isso que não é o assunto desse vídeo. E a Narcisa não aparece em lugar nenhum, então eu não consigo imaginar ela ali, eu preciso parar pra pensar que não, a Narcisa existiu e certamente existiam outras, mas a história apagou. As pessoas que escreveram essa história apagaram a existência da Narcisa. Então, imaginem o seguinte, conseguir conquistar um espaço para ser apagada por historiadores. Enfim, este livro, Escritoras Silenciadas, eu indico com força para vocês não conhecerem. Claro, aqui a Ana fala só dessas 3 mulheres, então é claro que a gente tem aqui uma desvantagem, porque tu não tá trazendo toda a história dessas mulheres, de mulheres que escreveram, não tem nem como, provavelmente não existe nem material para isso, porque se elas foram silenciadas, né? Mas ela dá um panorama dessa realidade que essas mulheres enfrentaram, e se elas enfrentaram, outras enfrentaram pior, mulheres com menos condições sociais e de influência de família, etc, né? Apoio da família. Porque nós temos até hoje casos de mulheres que param de escrever por falta de tempo, por questão de cuidar da família, ou por exigência mesmo de homens da família que elas parassem de escrever. Leiam. Leiam. A maquiagem, então, inspirada na capa, laranja com azul. Eu tentei explorar bastante, são 3 tons de laranja no total. Não sei se ficou bem claro, o batom tenta ser mais neutro, eu não quis usar um batom alaranjado para não ficar caricato, porque esse livro não pede uma caricatura.
Então, está aqui o resultado deste livro, Escritoras Silenciadas. Ele vem com um caderno de anexo, que é lindo, não está aqui, eu não tenho como mostrar agora, porque realmente não está aqui. Mas o caderno de anexo, ele vem material extra do trabalho dessas mulheres, ele é muito interessante, eu achei muito bacana a maneira como a Macabea lidou com essa edição, justamente porque aqui nós temos o livro com a teoria e o caderno de anexo vem com justamente essas obras, esse trabalho, pra gente conhecer quem eram essas mulheres e o que elas faziam, tá? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, indiquem pro Literamake crescer cada vez mais. E quem gosta do meu trabalho e quiser contribuir, pix, bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Espero vocês no próximo Literamake e até mais!